Boa noite a todos e a todas. Sr. Presidente da Junta, agradeço o convite que foi dirigido ao Bloco de Esquerda para estar neste debate. Eu estou aqui assim em nome individual. Não sou montelavarense, mas sou sintrense e, portanto, Montelavar também é um pouco a minha terra. E agrada muito ver esta sala cheia de gente para debater um assunto tão importante para esta comunidade. É importante e era bom que houvesse mais oportunidades para neste e noutros assuntos haver debates como este. Tenho escutado com muita atenção todos os argumentos que têm sido postos aqui em cima desta mesa de debate, as preocupações das pessoas e as explicações que têm sido dadas pelos senhores deputados da República e municipais, que também cumprimento. O Sr. Deputado António Leitão Amaro veio aqui assim explicar a proposta do seu partido e começou por dizer que é uma proposta que é feita obrigada pelo acordo assinado com a Troika, portanto, o acordo que o PS, o PS e o CDS assinaram com a Troika, e depois vem-nos dizer que tem aqui uma proposta de lei muito boazinha, que até trará grandes vantagens a nível da economia e a nível da autonomia das freguesias. Vão-se acabar com freguesias, mas as freguesias vão ficar mais autónomas. É uma certa contradição e parece que as pessoas aqui nesta sala já a compreenderam e não há maneira de sairmos dela. Sobre a questão da Troika, bom, Sr. Deputado, eu recomendo-lhe, e não se zangue comigo, mas recomendo-lhe que dê uma vista de olhos no acordo da Troika, porque, além de obrigar o país a reduzir freguesias, o acordo da Troika também prevê reduções no quadro de funcionários da administração pública. E é com este tipo de operações de fusão, de extinção, de agregação, como vocês lhe chamam, que estes funcionários vão ser, desculpem a palavra, e peço desculpa aos funcionários municipais que aqui estão, vão ser corridos da administração pública. É isto que o Governo quer fazer e não é outra coisa. Não haja dúvidas. E havendo dúvidas, vejamos o que está a acontecer nos organismos governamentais. Os funcionários que estão a ser retirados dos organismos, que estão a ser fundidos na administração pública, estão a ser postos em quadro de mobilidade, que estão a ser empurrados para a porta da rua. E nas empresas públicas, nos hospitais, nas empresas de transportes do Estado, é isso que está a acontecer. Os trabalhadores com vínculos precários que prestam serviços públicos necessários às populações, e vocês sabem muito bem como é que são necessários os serviços de saúde e como é que são necessários os serviços de transporte, os trabalhadores de vínculo precário estão a ser os primeiros a serem enviados embora. E depois virão outros, porque a Troika exige que se reduza a administração pública. E isto, então não nos venham dizer que as juntas que vão ser extintas ou que vão deixar de ter presidentes, mas vão continuar aqui a funcionar, vão ter os mesmos funcionários e vão ter as mesmas condições, porque não é verdade e não é justo que se diga à população isso, e não é justo que se diga aos funcionários municipais essa mentira. E, portanto, sejamos claros sobre esta matéria. Depois, autonomia da Assembleia Municipal para tomar decisões. Bom, eu escuso-me de falar sobre isso, porque o Sr. Deputado Vitalino de Canas, o Sr. Deputado Rogério Cassona, o Sr. Deputado João Silva já explicaram como é que vai ser, mas devo dizer-vos que o Bloco de Esquerda apresenta lá na Assembleia da República uma proposta para que estas decisões fossem tomadas ouvindo as populações em referendo. E, Sr. Deputado, mais uma vez, devo dizer-lhe que não tem razão quando diz que é uma barreira constitucional ao referendo. Não é verdade. O referendo, a proposta de lei que o Bloco de Esquerda apresentou na Assembleia e que já agora nenhum partido votou favoravelmente era sustentável do ponto de vista constitucional. O que acontece é que a maioria, o PSD e o CDS, já agora lamento a ausência do CDS neste debate, parece-me que está a fugir a ele. Portanto, a maioria não quer ouvir as populações e, aliás, a maioria com esta reforma administrativa quer afastar as populações da tomada de decisão, quer afastar as populações dos órgãos autárquicos e quer diminuir um pouco a democracia. Não suspender, como uma líder do PSD defendeu há um ano e meio atrás, ou há uns anos atrás, mas afastar as pessoas da democracia, da prática da democracia. Pronto, eu penso que os ganhos da economia que o país vai ter com a fusão, com a extinção de freguesias, são muito poucos. O Rogério Cassona falou aqui assim, portanto, o orçamento das freguesias é menos de 1%, aliás, é menos de 0,1% do Orçamento Geral do Estado. Era bom que o Governo fosse tão rigoroso
noutras questões que lhe dão mais despesa, como nas parcerias público-privadas, ou como na redução, ou como noutras negociatas que temos vindo a assistir nos últimos tempos, que infelizmente não têm tido a mesma resposta e não têm tido a mesma preocupação do Governo. Pronto, era isso. Boa noite. Eu sugiro à população de Montelavade que se junte à população das outras freguesias do Concelho de Sintra e que se encontrem formas de luta para pressionar o Governo e para explicar à coligação Mais Sintra que vocês são contra o fim da vossa freguesia, uma freguesia com 500 anos, com uma história muito importante e que não pode ser apagada desta maneira. Boa noite. E queria, em primeiro lugar, cumprimentar a Junta de Freguesia de Montelavade e a sua Presidente por este debate, cumprimentar também a mesa, mas realçar a importância deste debate e, como Presidente da Comissão Política e Conselhia do Partido Socialista de Sintra, venho aqui falar num debate em Montelavade, porque hoje a sede do Concelho de Sintra é aqui. Não estão cá só os montelavarenses. Este é um problema de todo o Concelho, não é só de Montelavade. E é por isso que estão aqui hoje pessoas de muitas outras freguesias. E é só por isso, porque este é um problema de todo o Concelho, e porque a população de Montelavade não está sozinha, que eu venho aqui falar em nome do PS do Concelho. Eu queria aqui dizer que esta proposta de reforma é um equívoco. É lamentável que o Partido Social Democrata e o Governo tenham avançado para esta reforma desta forma. É uma forma enviesada, que denota tiques de autoritarismo, que já acusaram em tempos a outros, e que denotam, sobretudo, uma vontade de mostrar quem tem o poder. É uma obstinação esta proposta de lei. E é uma obstinação porque é uma proposta que vem contra a vontade das populações e vem contra o interesse do país. Ela é feita em nome do interesse do país. O Sr. Deputado António Leitão Amar referiu aqui já hoje os ganhos, o que o país vai ganhar, é importante. Não, ela é contra o país. É contra os interesses do país. Porque o país precisa de uma reforma administrativa. Precisa. Todos os governos, a seguir ao 25 de Abril, têm discutido isso. É a prática corrente. Nós vemos na televisão, vemos nos debates políticos, discutir-se a necessidade de haver uma reforma administrativa no país. Mas o país precisa, sobretudo no momento difícil que atravessa, no momento que todos nós sentimos nas nossas famílias, na nossa casa, as dificuldades dos dias de hoje, o país precisa de uma reforma que seja uma reforma útil, que traga ganhos para o país, que o país ganhe com ela, não desta reforma. Que é uma reforma que a única preocupação que tem é reduzir quantidade. O livro verde é engraçado que nós fizemos aqui, eu vim cá assistir a alguns debates desta sala e noutras salas da freguesia de Montelavade, mas também participei noutros debates com os vários partidos aqui em Sintra e eu sempre disse que o livro verde podia ir para o lixo. Não era nada. Era para nos entretermos. Era uma forma de enganar as pessoas e de nos mantermos aqui ocupados a fingir que estávamos a discutir qualquer coisa. O Sr. Deputado veio aqui hoje confirmar isso. Bem, esqueçam o livro verde. O livro verde, o documento verde que vocês andam a discutir, não tem nada a ver com a proposta de lei. Essa é que é a verdade. O Governo andou-nos a enganar com a proposta do documento verde. E agora vem aqui o Sr. Deputado dizer não, estejam descansados, vai tudo correr bem. Nós temos aqui, parafraseando o outro, paletes e paletes charters de propostas de transferência de competências para dar às juntas de freguesia. Bem, se correr como o documento verde, propunha uma coisa e a proposta de lei é outra, os senhores estão-nos a propor, porque o que o Sr. Deputado diz no artigo 9 é uma coisa muito simples. O Sr. Deputado diz aqui que vamos transferir para as freguesias competências. O artigo 9 diz o seguinte: as competências próprias das freguesias podem ser diferenciadas em função das suas específicas características. Ou seja, quer dizer que o Governo pode vir a apresentar propostas de transferência de competências. Mas onde é que elas estão? Se houvesse seriedade política neste debate, as propostas acompanhavam esta proposta de lei. Aliás, como disse o Sr. Deputado do PS, as propostas de transferência de competências deviam ser anteriores à proposta de redução das freguesias e das autarquias. O primeiro Governo devia definir o que é que devem ser as freguesias. Nós temos a Administração Central, temos as câmaras municipais e temos as juntas de freguesia. Qual é o papel de cada uma delas? O que é que cada um destes patamares da administração deve fazer? Mas não foi isso que o Governo fez. O Governo para já reduz. Depois de reduzidas, depois de acabar as freguesias, estão acabadas. Depois se vem lei, se não vem lei, se vem transferências, se não vem transferências, logo se verá. Um partido que faz uma proposta de documento verde e que depois apresenta uma lei que não tem nada a ver com isso, perdeu a credibilidade para vir aqui hoje falar em transferências de competências. Mas aqui em Sintra a situação é muito grave. E é muito grave porque o Concelho de Sintra tem um dos maiores rácios
do país, em termos de população, a dividir pelo número de freguesias. Nós temos cerca de 19 mil habitantes por cada freguesia. Ora, 19 mil habitantes, e nós somos um concelho que não somos inteiramente urbano. Somos um concelho que, em grande parte do seu território, não é urbano. E somos um concelho que, mesmo assim, consegue ter um rácio de 19 mil. O rácio que se procurou na reforma do Cidadão de Lisboa foi de 15 mil. 15 mil foi na reforma de Lisboa, e convém aqui também sublinhar, que em Lisboa o que aconteceu foi, primeiro, definiram-se o quadro de competências das freguesias. E o que se fez em Lisboa foi dizer, as freguesias de Lisboa vão ter competências nestes assuntos, nestas matérias, aqui. E para fazer este trabalho, vai ter que ter um conjunto de recursos. Vai ter que ter X funcionários, vai ter que ter este financiamento. E, portanto, para isso, qual é a dimensão que uma freguesia deve ter? E chegaram a um número de 15 mil. Mas chegaram a esse número de 15 mil com um objetivo propositado, que é de cumprir aquelas competências, de desenvolver aqueles serviços públicos, de fazer e de prestar às populações o apoio que elas precisam, que já está definido na proposta de lei. Esta proposta de lei do Governo não define nada disso. Só diz que as freguesias têm de acabar. E o projeto do documento verde era um projeto que nós dizíamos que era a regra quadro. Porque baseava os critérios de fusão das freguesias, de eliminação das freguesias, nas distâncias, na distância à sede do Conselho, e em critérios que, apesar de tudo, eram objetivos e tinham base territorial, tinham a ver com o território. Esta proposta de lei, o critério é de calculadora, vai ser feita de calculadora na mão. Os senhores deputados municipais, se pudessem escolher, o que teriam de levar para a Assembleia Municipal a uma calculadora e decidir quanto é que é 55% e quanto é que é 35%. Bem, mas 55% e 35% representam o quê? Qual é o seu valor? Algum dos senhores consegue fazer alguma coisa na vida com uma regra de 55% e 35%? É que 55% e 35% nada é nada. E aquilo que nos propõem é nada, porque não há aqui nenhum contributo para que ninguém ganhe. Nem as populações, nem os órgãos autárquicos, nem o poder local, nem os autarcas, vai sair tudo a perder. E é grave, porque o país, na situação que precisa, tinha de ter uma reforma que contribuísse para alavancar o país, para que o poder local, sobretudo as freguesias, porque é que se anda com as freguesias, já que foi dito, porque é dividir para reinar. Quando se governa de forma centralista, é dividir para reinar. Foi só os pequeninos. Mas as freguesias, e trata-se as freguesias como se fossem um patamar da administração, como se fosse um serviço público cheio de funcionários e cheio de gente a tratar de papéis. As freguesias, e os senhores aqui sabem bem, não são uma repartição pública. As freguesias são o patamar de representatividade do cidadão. É onde as pessoas procuram o primeiro apoio, o apoio mais próximo, a ajuda mais próxima. É onde procuram informação, onde as pessoas tratam de problemas que a família já não consegue dar a assistência necessária. E, portanto, aquilo que nós estamos a fazer é afastar o poder, a afastar a administração, a afastar aquilo que são os nossos espaços de representatividade das pessoas, para que qualquer dia podemos todos tratar os assuntos no terreiro de passo. E, para finalizar, eu queria dizer, como Presidente da Comissão de Política e Conselhia, anunciei, num debate que houve no Palácio de Valenças, e depois pessoalmente aos responsáveis da Câmara Municipal de Sintra, ao seu Presidente, e aos responsáveis do Partido Social Democrata, ao Presidente da Comissão Política do Partido Social Democrata, que o Partido Socialista estava disponível para, em diálogo, em concertação com todos os partidos, mas também com a Câmara Municipal, de encontrarmos uma solução de reorganização administrativa do Concelho de Sintra, tal e qual como foi feito em Lisboa. Um modelo que servisse as populações, que servisse o território e que desse maior eficiência aos nossos órgãos autárquicos no Concelho. Pois bem, a resposta é que os senhores sabem. Não foi nenhuma. Meteram-se nas suas guerras, nas suas discípulas, e até hoje não foi possível encontrar uma plataforma para estabelecer esse consenso. Hoje, perante esta lei, esses consensos não são possíveis. Porque nós temos de fazer o que estávamos disponíveis para um modelo, para uma proposta que fosse fruto da nossa inteligência, da vontade das pessoas de Sintra e que contribuísse para que os sintrenses tivessem uma vida melhor. Não estamos disponíveis para propostas que sirvam apenas para que o Governo se sinta satisfeito por impor aquilo que quer. Muito obrigado.
E não adianta nós andarmos aqui com uma manobra, tentar perceber, porque à luz do que está previsto no documento, a freguesia de Montelavar deverá ser então extinta ou agregada à freguesia que tem a sua continuidade territorial, que deverá ser Perpignan. E é esta a proposta que é aqui apresentada e que o Partido Comunista Português não concorda. E não concorda por várias razões que se prendem. Por um lado, o que estamos aqui a fazer é desmantelar toda uma estrutura autárquica, neste caso concreto de Montelavar, que responde às necessidades das populações, que soube avançar no tempo, que conseguiu criar estruturas, e neste momento cria-se uma estrutura que é uma estrutura muito maior, em que existirão muito mais dificuldades de resolver problemas concretos. Também podemos avançar o seguinte: a Troika impôs uma reforma semelhante na Grécia, de extinção de municípios. Essa extinção de municípios levou a despedimentos. Porquê é que aqui não iria acontecer? Se é a mesma estrutura que está a impor esta reforma administrativa. Não se percebe porque é que, quando se vem aqui referir que não vai existir despedimentos, quando, imediatamente, ali num país ao lado, na Grécia, estes despedimentos aconteceram, foram municípios extintos, e as consequências que nós estamos a ver é que os gregos, não foi por essa razão que melhoraram o seu nível de vida ou melhoraram as suas condições sociais. Outra questão também importante é a questão financeira. O documento verde, esse tal documento que aqui para o Conselho de Sintra iria levar a uma extinção das freguesias de São Pedro, São Martinho e Santa Maria, criando esta super freguesia como o Rui Pereira, do Partido Socialista, aqui referiu, portanto, uma freguesia com uma área gigante, já tinha esta agregação entre Perpinheiro e Montelavar. O que este documento verde referia era uma coisa muito interessante, que era a reforma administrativa será feita para termos ganhos de eficiência e também ganhos económicos. É curioso que neste novo documento esta questão não aparece. Esta questão deixou de ser referida. Isto porquê? Porque imediatamente o argumento do Governo cai por terra quando nós vemos as transferências que são feitas centralmente para as freguesias e, como o Rogério Cassona disse, é 0,098% do Orçamento de Estado. E esta pergunta que eu levanto aqui à Assembleia. Se estamos a falar de mais transferências, porquê é que foi este Governo que fez um corte de 150 milhões de euros para as autarquias locais, já neste Orçamento de Estado que foi aprovado? Cortam 150 milhões e dizem que vão aumentar as transferências para as autarquias. Foi isto que fizeram com o município de Sintra, em que assinaram um protocolo de transferência de equipamentos educativos, orçado em 50 milhões de euros, e neste momento, usando uma expressão popular, roeram a corda, e afinal é a Câmara que tem que assumir esses 50 milhões de euros. É isso que querem fazer às freguesias? É transferir o equipamento, que no fundo não é um equipamento, é um garrote, que há uma grande diferença. Há uma grande diferença entre transferir responsabilidades, transferir capacidade de ação e transferir garrotes. E o que se está aqui a fazer é transferir um garrote. E isso nós também não podemos aceitar. Depois, este critério, que também é um critério que é curioso, que é Portugal tem muitas freguesias. Bom, a Bélgica tem sensivelmente a nossa população. Tem uma área ligeiramente maior. E a Bélgica tem 600 municípios. Nós temos 308. Eu acho que a Bélgica é um país que nós todos conhecemos. Aliás, muitos portugueses estão a emigrar para a Bélgica e funciona bastante bem. Basta ver os números. A Holanda, mais de 400 municípios. Funciona perfeitamente. E já para não entrar num pequeno país, porque tem uma organização ligeiramente diferente, que é a Suíça, que tem mais de 2.700 municípios.
isto de somarmos os concelhos às freguesias. Por isso, quando nós falamos que as freguesias e que o modelo autárquico português é antigo, que necessita de transformação, necessita de mudanças, nós também concordamos. Nós, enquanto PCP, também concordamos que o Concelho de Sintra tem que ter uma reforma administrativa. Mas tem que ter uma reforma administrativa feita pelos sintrenses. Porque é quem está aqui no Concelho que deve decidir. Isto não dá para falar deste tema vindo de fora e não conhecendo a realidade de Sintra. O senhor deputado Leitão Amaro, por acaso sabe que há uma freguesia, que é a freguesia de Algueirão Meio Martins, que é a maior freguesia da Europa. Aliás, há uma proposta na Assembleia da República, desde 1989, que está parada, e a proposta é da divisão dessa freguesia, não é em duas, é em 3 freguesias. É a freguesia do Algueirão, a freguesia do Meio Martins e uma que resulta de uma fusão entre uma passagem de território entre Rio de Moro e Algueirão Meio Martins, que seria a freguesia da Tapada das Mercês. E isto o que é que quer dizer? Quer dizer que nós, no Concelho de Sintra, temos uma estrutura que de facto não é adequada. E não é adequada não é por ser grande, é por ser pequena demais para a população que nós temos. Mais importante para fazer aqui é nós não desistirmos, realizarmos, se calhar isso é importante, abaixo-assinados e mobilização para entregar e dizer claramente que Montelavar quer ser freguesia, e também, quando for para decidir, quando for a discussão nesse órgão autárquico, que é a Assembleia Municipal, estarem lá presentes os cidadãos de Sintra para saber quem é que defende os interesses de Sintra ou quem defende os interesses da Troika. E era só isto que eu queria deixar. Muito obrigada pela leitura.